Olá novamente, você que nos ouve ou nos vê por aqui. Para quem ainda não me conhece, eu sou Adriele Marquezini, jornalista com quase 20 anos de experiência em TI e saúde e cofundadora da Essence, agência especializada na produção de conteúdo B2B. Por aqui, eu vou ser a sua guia e vou te levar por entre esses bastidores da saúde, mostrando aquela conversa de corredor que ninguém fala, sabe? Aquele burburinho que todo mundo sabe que existe, mas que, todo mundo fica quieto. Este aqui é um projeto idealizado pela MV e, como você deve imaginar, a gente vai ter muita tecnologia e, claro, saúde envolvidas nas pautas das nossas discussões. Se este aqui é seu primeiro episódio, para tudo e volta aqui nessa plataforma que você está acompanhando, seja de áudio, seja de vídeo, e dá uma espiada na nossa última conversa, que, aliás, foi a que abriu a nossa roda de discussões. Depois você volta aqui que a gente vai estar te esperando, tá bom? No episódio de hoje, o tema central já traz um vislumbre de grandes emoções: gestão hospitalar. Para ser mais certeira, vamos falar dos bastidores da gestão hospitalar. E para agregar ao nosso papo, vamos de apresentação. Eu tenho aqui comigo 2 convidados. O primeiro deles, na verdade a primeira delas, é a Cláudia Hermínia, que é especialista em gestão hospitalar. Ela tem aí uma experiência super vasta em gestão hospitalar. Ela é mestre em gestão de serviços de saúde pelo Instituto Universitário de Lisboa. Ela também é professora do MBA Executivo em Saúde da Fundação Getúlio Vargas. Ela é pré-master internacional em gestão de saúde, também na FGV, e ela é presidente do Colégio Gestores em Saúde de Minas Gerais, COGESMIG. Cláudia Hermínia, seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui com a gente. Obrigada, é um prazer imenso para mim também. E seguindo nosso bate-papo por aqui, temos o meu segundo convidado, que é o Jefferson Sadossi. O Jefferson é diretor corporativo de mercado e de cliente da MV, tendo aí no portfólio 2 décadas de muitos projetos desenvolvidos na área de saúde. A gente está falando aí de grandes cases de gestão, incluindo a coordenação para a implantação do primeiro hospital com prontuário eletrônico 100% sem papel e ainda com certificação digital, que foi o Hospital da Unimed de Volta Redonda. Seja muito bem-vindo, Jefferson. Jefferson, é um prazer tê-lo aqui com a gente. Muito obrigado, prazer todo meu estar com vocês nesse dia especial. Muito obrigada. Então, gente, vocês que acompanharam aí o nosso primeiro episódio, eu queria contar que vai mudar um pouquinho a dinâmica aqui agora a partir desse segundo episódio do Bastidores da Saúde. A primeira parte é o Cartas à Mesa, onde eu entrevisto os participantes. Depois, a gente abre um bloco mais interativo, o Conversas de Corredor. E é nesse bloco que a gente ouve áudios ou eu leio mensagens que foram enviadas por vocês, a nossa audiência. Por fim, eu fecho aí esse grande dia aqui de Bastidores da Saúde com o resumo da ópera. Então, eu vou trazer os principais destaques debatidos aqui no dia de hoje. Então, pessoal, bora? Bora. Vamos lá? Sim, bora. Muito bom. Estão preparados? 100%. Aqui é bastidores, hein, gente? Bora Só lá. quero conversa de corredor. Então, vamos lá. A garantia da jornada digital do paciente, coordenação do cuidado em todos os níveis de atenção à saúde, sustentabilidade financeira, novos modelos de remuneração, hospital do futuro, adoção de novas tecnologias. São tantos assuntos que permeiam a gestão hospitalar que às vezes a gente fica até zonza, né? Eu pelo menos fico. Então, eu vou usar essa lista bem resumida de tópicos para abrir a nossa conversa e meus convidados, que me perdoem, vocês estão cientes, deram a aceitar, quero continuar, então vamos lá. Porque a gente vai começar esse papo logo de cara com a pergunta que não quer calar. O que não se fala abertamente sobre os desafios da gestão hospitalar? E eu quero só conversa de corredor. Algum corajoso ou corajosa para começar? Por questões de honra, eu vou deixar a dama começar. Olha só. Bom, são tantos desafios, né? Que, assim, escolher aqui é até difícil pensar. Claro, o primeiro desafio é a sustentabilidade financeira.
né? Eu vejo que essa é a maior luta das organizações. Sustentabilidade financeira com qualidade assistencial. Esse é o ponto. Toda a evolução tecnológica, com a necessidade de incorporação de novas tecnologias, como a nova era 4.0 indo para 5.0 agora, com novas exigências de investimento e muitas vezes esses investimentos com retorno a médio e às vezes longo prazo, né? E os gestores ávidos por um retorno mais rápido. Porém, a concorrência é muito grande no mercado e as grandes organizações acabam se adquirindo essas tecnologias com maior rapidez e as pequenas organizações vão ficando ali atrás, e inclusive o próprio SUS, né, bem ali atrás em relação à incorporação de novas tecnologias. Sim. Então, eu vejo que assim, o grande desafio hoje é você conseguir sustentabilidade financeira, oferecendo uma assistência de qualidade com essa nova era que se descortina para nós nesse momento. E aí, Cláudia, só para aprofundar, já vou te dar a palavra, Jefferson, mas você falou a necessidade de sustentabilidade financeira equilibrando com a assistência. Pelo corredor, o que os gestores falam? Gestores ou as demais pessoas do hospital, né? O que se prioriza? Então, o que fica em foco? O aumento de produtividade, né? Uhum. O vínculo, principalmente da classe média, que agora cada vez mais pejotizada, e aí esse vínculo fica fragilizado com a organização, e você não consegue ter uma organização de saúde que preste uma assistência com qualidade, inclusive que seja acreditado, se você não tem essa equipe junto com você. Sim. Né? E às vezes, infelizmente, nós identificamos gestores que se preocupam mais com a questão financeira, com o aspecto financeiro, do que o aspecto assistencial. Oferecer uma boa assistência, com qualidade, implantar os processos de qualidade, né, que demandam gastos, mas o retorno, ele é muito maior, inclusive até mesmo de credibilidade, mas às vezes os gestores não têm essa visão. Né? Então, eu vejo também que um dos grandes desafios hoje é identificar gestores realmente competentes, não só no aspecto do conhecimento de gestão, mas com as habilidades necessárias para ser um líder, né? E trazer a equipe junto em prol de uma assistência focada ali, centrada no paciente. Perfeito. Então, o paciente tem que ser o foco. Né? E o paciente sendo o foco, a assistência, com certeza, acaba sendo uma assistência com maior qualidade. Isso vincula o paciente à instituição e ela ali vai aumentar a sua taxa de ocupação, vai ganhar mercado, né? Diferente de outras organizações que primam apenas por volume de atendimentos e acabam tendo ali uma taxa de ocupação aquém e um faturamento aquém do desejado, justamente pela evasão desses próprios pacientes. Jefferson. Você sabe que a Cláudia tocou num ponto que é importante, né? Ela fala sobre a visão do custo, né? Que tem uma interferência diretamente naquilo que eu faço, que é tecnologia. Porque uma das grandes dificuldades que nós temos hoje é a gestão enxergar a tecnologia como custo, não como investimento. Né? E isso prejudica muito, porque a gente vem falando de transformação digital, de jornada digital, que é o que agrega valor para o paciente, principalmente para quem está sendo atendido, mas os gestores persistem em olhar a tecnologia não como um aliado, assim como um problema, porque ele é um custo na operação. E, na verdade, ele tem o propósito de otimizar isso. Né? E quando você fala de bastidores, Adriele, tem muito mais coisa que rola no bastidor, né, Cláudia? Mas hoje você falou um tópico que nós vamos falar, que é modelo de remuneração, é um desafio. Hoje nós temos regulamentações inúmeras, né? A ANS, entre outras. E nós temos um desafio no nosso país que se chama caneta do juiz hoje, né? Que isso rola no bastidor, né? Que está judicialização. Sim. Que isso tem afetado diretamente o nosso segmento. Sim. E vou te fazer uma pergunta, já que você levantou essa bola, Jefferson, eu não tenho como não cortar, né? Tecnologia é vista como custo. O que não é visto como custo no hospital hoje? Olha, se você entrar num hospital e olhar a quantidade de desperdício que tem com inúmeros papéis, processos ineficientes, paciente sendo mal atendido e ninguém olha para esse custo.
Não tem ninguém olhando para isso, mas a tecnologia vira um problema. Né? Então, poxa, eu sempre falo nas palestras, né, que eu faço, ninguém gosta de chegar no hospital e ficar 2 horas para ser atendido. Mas em vários hospitais do Brasil a gente passa e isso acontece. Sim. E quem é que olha isso? Quem é que olha quanto custa isso? Porque isso custa. Tem gente parada lá para atender, né? Tu tem papel para todo lado, tu tem processo rolando, tu tem ineficiência porque tu não produz. Quem está medindo isso? Ninguém mede, mas quando eu chego com a tecnologia, alguém chega lá e mede o custo dela. Então, É um uma desafio. loucura, né? É loucura. É uma loucura. E quando você pergunta o que não tem custo, é difícil você responder, porque até o desperdício tem um custo. E é um Sim. custo altíssimo, né? Então, eu também sou professora de supply chain e logística na FGV. E uma das coisas que eu sempre falo ali para os alunos, né, e grande parte são médicos, gestores, né, e profissionais da área de saúde, é que insumo é tudo que entra num processo para ser transformado e dar origem a um resultado. E esses insumos são intangíveis ou tangíveis e tem um custo. Então, a hora trabalho do profissional É um custo. é um custo. Lógico. Né? Então, quando você tem uma cirurgia, que é um processo, quantos insumos entram para que essa cirurgia ocorra? Inclusive a energia elétrica. E tudo isso é custo, a hora bloco, a hora da instituição, os próprios insumos. E tudo. Então, quando você olha na instituição, tudo tem um custo. Né? Até os protocolos têm custo. Porque a hora de trabalho do profissional para executar um protocolo, para elaborar um protocolo, tem custo. Mas o que não tem custo? Um sorriso. Uma delicadeza. Um tratamento A adequado. humanização, a pessoa, né? Humanizado. Um acolhimento adequado. Né? Então, esses valores não têm custo, mas tem valor. E esses valores hoje, infelizmente, em muitas organizações de saúde estão em falta. Então, que a gente possa primar por esses valores. Nossa, gente, tô eles são adorando. Primeira fantásticos. pergunta, hein? Vocês estão vendo? Primeira pergunta, olha o que a gente já recebeu aqui. E para completar, né? O grande propósito da tecnologia é acelerar os processos para que sobre tempo, para que a gente dê esse carinho, esse cuidado, que é o que de fato tem valor para todos nós. Não, gente, fora que, pelo amor de Deus, né? A gente fica falando paciente, paciente, paciente. Nós somos o paciente. Eu não quero ficar Exato. 2 horas esperando. Ninguém Poxa, gosta, né? Ninguém como gosta. assim, né? Bom, então, a gente sabe que nenhum sistema de saúde no mundo, ele é 100%. E o Brasil, ele tem algumas particularidades que impactam bastante aí numa boa gestão, transformação digital, enfim, todas essas questões. A gente pode começar pelo fato de o Brasil ser um país continental, né? Todo mundo fala, né? Brasil tem dimensões continentais, mas é gigante. E ele tem diversos contextos, complexidade de cenários e a mescla dos sistemas, né? O público e o privado. Isso faz com que implementar um método de gestão que possa ser aplicada para todos e que de fato funcione na prática soa quase como uma ilusão, né? A gente está falando aí de mais de 6 mil hospitais no Brasil, cada um em um estágio de maturidade de gestão, de implantação de tecnologia, e a gente fica falando de avanços tecnológicos, IA, disrupção, muitas palavras que estão aí na moda, mas a realidade é que grandes tendências, elas muitas vezes estão desconectadas da maioria dessas organizações, né? Então aqui fica a minha pergunta. Por que é tão difícil fazer aquele básico bem feito na gestão hospitalar? Agora, como a Cláudia começou a outra, vou jogar essa batata quente aqui na mão do Jefferson. Maravilha. Bom, eu às vezes sou um pouquinho polêmico nas minhas falas, porque eu toco em ferida. A gente quer polêmica, por Mas favor. assim, ó, a gente tem um desafio grande, estava conversando com a Cláudia antes aqui, né? O nosso segmento... No bastidor. No bastidor. No bastidor do bastidor. Caramba. Nós estávamos conversando aqui. O segmento da saúde ainda requer muita maturidade de gestão. Né? O nível de gestão ainda, ele é baixo. Né? Polêmicas à parte, ele é bastante básico. Né? Estava comentando com ela, se você pesquisar, a gente está falando de hospitais aqui na nossa conversa, mas se você falar de saúde pública, por exemplo, e você pesquisar nos mais de 5 mil municípios que nós temos no Brasil, quantos secretários de saúde nós temos que, de fato,
conhecem de saúde. Não, gente, é bizarro, Né? né? Então a gente está discutindo, alguns são médicos, outros são gestores. O que é médico vai puxar para o assistencial, mas ele talvez não domine gestão. O que é gestor talvez não conheça o assistencial e tenha um outro problema. Nós temos pouquíssimos. Se você levantar, você vai ver, tem dados para isso. Então, o nível é muito básico. E com esse nível básico, se olha a tecnologia como custo e se cria uma barreira. E o que você falou é verdade. Se você pegar do montante de hospitais que nós temos, se nós tivermos 20%, 30% dos hospitais do Brasil com um prontuário eletrônico, 100% é muito. É muito. Não tem. Nós não temos isso. Então, o nível tá muito, a régua está muito para baixo. A gente precisa subir essa régua. Então, por isso, quando a gente puxa cases a nível Brasil, a gente debate sobre isso. A gente vem provocando o setor, a gente vem provocando o segmento da saúde, de como fazer essa transformação digital. Nós temos, trazendo aqui, né, o que a MV faz, a gente tem vários cases de sucesso no Brasil, trazendo o modelo da jornada e trazendo resultados tangíveis, tanto do ponto de vista financeiro, que a gente está falando que controlar custos e melhorar resultados financeiros são importantes, quanto do ponto de vista assistencial. Nós temos clientes que têm jornada digital 100% aderida por paciente, onde o NPS de atendimento, de humanização, melhorou absurdamente. Mas tem gestor que nem sabe o que é NPS, Tem né, gestor que não sabe nem o que é Aí fica NPS. complicado. Então, assim, onde você tem um nível de maturidade da gestão maior, você consegue ter mais processos, você consegue ter mais investimentos, você consegue enxergar a tecnologia como aliada e você consegue fazer uma jornada diferente. Onde você não tem, que é a maioria, né? Você tem um desafio maior de aplicar tecnologias e de fazer essa transformação. Então, eu diria que o nosso grande desafio hoje é maturidade em gestão. Sempre falo sobre isso. Se você faz uma comparação com outros segmentos, compara com banco, por exemplo. Gente, a saúde está 40 anos atrás de banco. Desculpa. Né? Eu vejo hoje se discutir, o médico pode assinar eletronicamente, tem que ter cartão, não tem que ter cartão. Gente, a gente faz Pix hoje, sem cartão, sem nada, usando um celular. Por que é tão difícil na saúde regulamentar algumas coisas? No banco não é? Sabe por que se complica tanto na saúde? Eu posso responder isso daí. Vamos lá, Cláudia. Porque a saúde, você lida com vida. E um erro na saúde, enquanto implica em um óbito, você não tem como retornar. Mas você acha que justifica tudo? Mas eu acho que é só isso, não é o que justifica, mas assim, o risco é muito maior. Né? Então você acha que traz um conservadorismo maior? Muito maior, porque o risco é muito grande. Tá. Quando se implica em um risco de morte, e os danos que isso vem, que traz, porque não é só o dano financeiro, existe um dano moral. Né? Existe um dano social, existe uma cobrança social muito grande em cima disso. Então, o risco é muito grande, principalmente no país em que a gente tem a LGPD ainda muito recente e ainda mecanismos muito frágeis de controles, principalmente desses hackers, né, e de invasores de sistemas que nós temos e que podem colocar à mostra aí informações sensíveis e isso é muito prejudicial. Então, a saúde é uma área muito delicada. Então, por causa disso, eu vejo que tem essa dificuldade. Eu até sei que provocação que você vai me fazer, mas eu vou esperar você fazer. Vou te fazer a provocação. Se tivesse um colapso no sistema financeiro e nós perdêssemos todo o dinheiro que nós temos na conta, você acha que não ia ter um problema social e de saúde também? Porque as duas áreas, elas andam juntas. Que uma coisa não implica em anular a outra. Né? Porque, por exemplo, na época da pandemia, um grande problema que nós observamos foi porque o foco era muito na saúde, e como se a área financeira não impactasse na saúde. Somente quando o Ministério da Economia e o Ministério da Saúde se uniram, é que aí sim nós começamos a ver medidas mais efetivas, né? Porque se as famílias não têm recurso financeiro para se manter, para se alimentar, que saúde que nós vamos ter, né? Mas quando se trata, aí é diferente, né? Porque o colapso com certeza iria impactar na saúde. Mas quando você avalia assim, o crescimento na área financeira, na área industrial,
e o crescimento na área da saúde, em termos tecnológicos, está bem atrás. Aí existe um conservadorismo muito focado no risco pela vida. Eu entendo isso, mas você acha que é só isso, Cláudia? Ou você acha que você elencaria outras coisas que geralmente não são ditas abertamente? Não digo que seja somente isso. Um dos grandes problemas também, e que aí impacta no financeiro, que a saúde vem de um paradigma muito antigo, que ter lucro com a saúde não seria devido, né? Existe esse paradigma. Como assim você vai ter lucro não com a saúde, mas com a doença? Né? Seria isso humano? Então, o Brasil ele vem crescendo nessa situação, nessa visão, em que não, uma organização de saúde ela precisa e deve ter lucro. Até mesmo para reinvestir. Mas o nascimento da saúde no Brasil, que veio inclusive das Santas Casas, né, das organizações filantrópicas, ela traz esse paradigma de não implicar em lucro quando se trata de doença. E por isso a área financeira, a área industrial, a agrícola se desenvolveu rapidamente. Então, essa parte assim de olhar a saúde como uma empresa que gera lucro, no Brasil ela ainda é muito reticente. Então, ela está bem atrás das outras áreas. Talvez né? por isso que não tenha se profissionalizado tanto. Mas tem a questão que o próprio Jefferson falou, né, do despreparo de gestão. Mas, Cláudio, desculpa te interromper, é que a minha provocação está no ponto do ser difícil fazer algumas coisas. E, discordando respeitosamente, eu não acho que o viés seja só assistencial, porque eu vou te dar um exemplo. Nós passamos anos discutindo a telemedicina, bastou vir uma pandemia para todo mundo regulamentar a telemedicina e deixar fazer, e hoje todo mundo está fazendo. Então, eu acho que falta um pouquinho de vontade também. Falta um pouquinho de vontade. Por que a dificuldade de regulamentar a telemedicina? Eu fui uma das defensoras de telemedicina, inclusive ganhei o prêmio Nova SUS. Por isso que eu te digo que eu acho que não é só... Em Minas, né, ganhamos com a implementação da telemedicina. Por isso que eu te digo que o cunho não é só assistencial, tem o viés de interesse também. Né? Tem interesse por trás disso, então temos que falar abertamente. Mas você tinha um ponto, né, Cláudia? Você falou, por que você ia dar uma provocada nessa questão da telemedicina? Por quê que demorou tanto? Porque no momento da pandemia foi necessário, não tinha opção. A opção que tinha para chegar no paciente era a telemedicina. E naquele momento se liberou. E aí eu vou te trazer uma experiência. Porque eu fui pioneira, né, também na implantação de telemedicina no estado de Minas Gerais durante a pandemia. E a resistência muito grande por não acreditar na telemedicina, mas também pela resistência em relação ao médico, principalmente os médicos, né? Será que a gente não está perdendo o nosso lugar? Sabe? Será que nós vamos realmente ter uma assistência de qualidade? Então, o risco, o medo, na verdade, é um medo, um pavor até, né, de tudo isso que está chegando novo, e não ao conservadorismo novamente na saúde, Sim. que é uma marca muito forte, né, que acabou sendo quebrado. Né? Porque a pandemia trouxe a necessidade real, e com a necessidade real tiveram que ceder. Mas não foi fácil. Eu sei. Não foi fácil. Foi a forceps. Poucos. Mas quando foi necessário, se imprimiu velocidade para resolver. Esse é o grande ponto. Eu acho que nós temos muitos temas, né, na saúde que eles levam muito tempo. Eu entendo o conservadorismo, mas nós precisamos quebrar essa barreira. Claro. Porque o conservadorismo está extrapolando a questão dos custos e está quebrando muitas instituições no Brasil. E aí, olha a polêmica, né, Jefferson? Justamente. Nós temos que sair desse nível de conservadorismo, né, na saúde, que aí onde a tecnologia está entrando com tudo, e onde você bem colocou, os gestores que estão melhor preparados e que têm uma visão diferenciada, estão em busca da inovação e de novas tecnologias e crescendo, inclusive ganhando em competitividade no mercado, enquanto aqueles que não têm essa visão e que continuam naquele nível mais conservador, muitas vezes não vão conseguir se manter. Então, eu vejo que a saúde hoje ela está correndo, né, atrás do tempo perdido para alcançar esse nível em que as outras áreas estão. E não em vão, nós podemos ver todos os dias muitas instituições sendo vendidas porque elas não têm mais opção de gestão
e elas são obrigadas a ser absorvidas por alguém que faz boa gestão. Gente, eu não sei se vocês repararam, mas os meus convidados, eles foram para um bastidor, só eles. Eu perdi todo o fio. Eu perdi todos os convidados, tá vendo? Era isso que a gente queria. Mas porque essa conversa de bastidores, né, Tá Jefferson? ótimo, tô adorando. Então, o que eu posso pegar até agora, disso que vocês falaram tem um conservadorismo que tem uma questão de um cuidado com a gestão da vida, né? Porque afinal, né? Você pode errar só uma vez. Mas tem também um medo de você perder um controle, medo de mudar, medo de... Que é natural de todo ser humano, Que é natural de né? todo ser Ser humano. humano é conservador, por natureza. Exatamente. E tem uma falta de preparo também dos gestores de entender, que permite entender como melhorar a gestão e como usar as tecnologias para melhorar a gestão. Então, é isso? Posso apimentar mais um item? Vamos lá. Polêmico. Olha lá. E eu acho, assim, saúde está entre os 2 maiores orçamentos do país. Né? Eu acho que também ainda falta um pouco de interesse político no nosso país. Não sei o quanto o interesse é 100% genuíno em resolver a saúde, sabe? Então eu acho que isso falta um pouquinho também. Nossos bastidores chegaram no Congresso, gente. Chegaram em Brasília. Não tem que falar? Tem que falar. Eu acho que faltam interesses políticos. Nós não vemos com clareza a nível Brasil políticas públicas claras sobre saúde. Tem muita iniciativa, mas prática e acabativa eu acho que falta bastante coisa ainda. E eu já aí também respeitosamente, né, Jefferson? Como também sou uma pessoa assim defensora e adepta ao SUS, também, e fui consultora também ali pela OMS também, e prestei alguns serviços junto ao Ministério da Saúde e trabalhei muito também dentro da Secretaria de Estado de Saúde, lá de Minas Gerais. Nossa, Cláudia, quantas vidas você viveu? Muitas. Meu Deus. Muitas em uma só. Mas, assim, é uma carreira com bastante bagagem. Muito diversa, uma visão muito completa, né? Que legal. Tanto da área pública quanto privada, né? Eu vejo que existe uma carência de políticas públicas mais substanciais, sim. Existe, sim, às vezes, uma fragilidade de interesse político forte para a área da saúde, mas eu vejo que isso tem mudado, sabe, Jefferson? Nós temos visto, assim, o surgimento de grandes gestores e já capacitados em posições específicas dentro de secretarias municipais, estaduais, né? Com foco em melhorar a saúde populacional. E como propósito de vida, até. Então, por exemplo, as organizações, né, de educacionais têm focado muito na formação de gestores em saúde de um modo geral. E eu como professora, tenho visto o interesse deles em se capacitar. Mas eu vejo que a gestão em saúde, principalmente, não só na saúde, mas principalmente, ela não é só o conhecimento da saúde, porque você tem que ter um conhecimento sistêmico na saúde. Exato. Perfeito. É muito complexo. É muito complexo. Sabe? Eu comecei a minha carreira como farmacêutica hospitalar. Minha base é farmácia. E eu fui crescendo, e depois eu fui gestora hospitalar, depois fui consultora OMS, né? Depois fui gestora de grandes hospitais. Então, assim, quanto mais você cresce, você amplia a sua visão. E quanto mais você amplia a sua visão, maior a sua capacidade de decisão você vê o quão complexo é assertiva, porque sua visão é mais sistêmica. O problema é que, muitas vezes, as organizações são fragmentadas e os profissionais trabalham somente no seu departamento. E aí, quando são elevadas a uma posição de gestão, eles não conseguem visualizar o processo hospitalar, e aí vamos na parte hospitalar, como uma organização sistêmica, que são várias empresas dentro de uma só. Você tem lavanderia, você tem nutrição, complexo. você tem serviços terceirizados, que são os facilities, você tem a assistência, diversos vínculos, diversos níveis, e você tem que saber isso tudo. Só que muitas vezes o gestor, às vezes, ele nem é da área da saúde. E aí me pergunto, para ser um gestor de uma organização de saúde, preciso ser
um profissional de saúde? Nem sempre, desde que você se capacite na área de saúde. Porque, e a mesma coisa me pergunta, eu sou da área assistencial, posso ser um gestor? Desde que se capacite na área de gestão. Porque aquilo que você falou bem, sabe, Jefferson? Não adianta eu ser um gestor e não entender de saúde. Não adianta eu entender de saúde e não saber de gestão. Mas não adianta também ser um gestor que entende de saúde se eu não tenho habilidades e competências de liderança capazes de agregar esses profissionais e trazer esses profissionais para formar um time com o propósito de lutar pelo paciente. Tá fácil, né, gente, achar esse gestor. Essa fragmentação que ela diz que existe é o dificultador que eu sinalizei lá no início de você ter grande aplicação de tecnologia. Aonde o sistema de informação é um grande aliado. E aí agora eu vou defender o sistema. Tá, Jefferson? Porque eu não consigo visualizar, no tempo que nós estamos vivendo hoje, uma organização de saúde que não tenha um sistema de gestão hospitalar sólido e que seja integrado em todos os seus níveis, em todos os seus setores. Porque o tempo todo, como eu falei, né, uma organização ela é feita de processos que formam macroprocessos que se unem para cumprir a missão organizacional, para atingir a missão. Se eu não tenho processos interligados que se conectam e onde a gente tem esse fluxo de insumos capacitadas, tangíveis e intangíveis, e aí entram, logicamente, as pessoas, né? Como eu vou atingir, como eu vou cumprir uma missão, como eu vou atingir minha visão e como eu vou permanecer no mercado, como eu vou atingir meus indicadores. Perfeito. Tanto assistenciais como administrativos. Então, um sistema de informação integrado, onde a gente tem o fluxo, porque informação é insumo, né? E onde a gente tenha esse fluxo contínuo para que todos possam entender esse processo, dificilmente essa empresa vai permanecer no mercado. Perfeito. Informação então, é base para gestão, É né? base para gestão. Então, tecnologia não é custo, porque informação não é custo. A tecnologia provê informação. Ela é custo, mas ela é muito mais valor do que custo. Perfeito. Beleza, então vamos fazer uma viagem agora para o futuro? Vamos acelerar para o cenário ideal, onde temos o famigerado Hospital do Futuro? Vamos lá? Então, eu vou pegar emprestado aqui a definição de Hospital do Futuro, que é tirada do estudo Futuro da Saúde da consultoria PwC. Vamos lá. O Hospital do Futuro deverá ser uma rede de ativos de entrega física e virtual conectada por um único sistema e recursos digitais, que permitirá a prestação de atendimento em comunidades, em casa, empresas ou em estabelecimentos, de acordo com a necessidade dos médicos e a preferência dos pacientes. Ele será composto por um ecossistema conectado, capaz de oferecer atendimento de qualidade, além de suas fronteiras tradicionais. Que coisa bonita, né, gente? Utópico, sonho, não sei, mas eu achei bonito. Então, eu queria trazer aqui para essa discussão, porque, resumidamente, a gente está falando de um sistema integrado de saúde e não de um ambiente onde as pessoas vão quando elas estão doentes. Isso é possível? Isso é uma utopia ou é um sonho realizável? 100% possível. Inclusive, eu diria que não é nem futuro, já é presente. Nós temos cases reais hoje, né? A gente vai falar sobre o Hospital do Futuro, tem muita coisa para ser feita ainda do ponto de vista de tecnologia. Mas presente, hoje nós temos casos, por exemplo, como o Unimed Sorocaba, que é uma grande referência nossa, onde o cliente, o paciente ou a pessoa, o beneficiário da operadora, desde a sua casa até chegar no hospital, tudo dele é 100% digital. A experiência dele é 100% digital. Então, o paciente hoje chega na Unimed, por exemplo, ele não tem mais recepção para atender ele. Ele já faz um autoatendimento com QR Code. Ele entra com um leitor de QR Code num processo que já aconteceu previamente da casa dele. Né? Então, ele já entra para um processo de atendimento. E dali para frente, toda a jornada dele acontece de forma digital. A pessoa que vai na Unimed Sorocaba hoje, ela sai do hospital com o aplicativo na palma da mão, comprando o seu remédio e recebendo em casa. Então, assim, hoje todo mundo usa todos os aplicativos possíveis para comprar remédio, para comprar comida, para assistir filme. A pessoa hoje que frequenta a Unimed Sorocaba vive isso na realidade. Ela está no futuro. Ela está no futuro. Eu desafio, eu falo isso em todas as palestras que eu dou, desafio
conhecer qualquer hospital, qualquer instituição que esteja mais integrada tecnologicamente do que a Unimed Sorocaba tem hoje. Jornada completa, gente, ponta a ponta. E aí eu falo do processo assistencial inteiro acontecendo digital dentro de um aplicativo. Obviamente o paciente está trafegando dentro do hospital. E todo o processo administrativo de faturamento, de automação de guias, de cobrança, tudo também 100% digital. Não estamos falando só do assistencial. Então, a jornada do futuro ela já é possível hoje. Nós colocamos esse mês Prefeitura de Belo Horizonte, ela está sendo 100% integrada com soluções MV, com prontuário único. Se o paciente for numa UPA, num hospital ou numa unidade básica de saúde, o prontuário dele é único, o médico sabe o exame que ele fez, a medicação que ele tomou, o tratamento que ele está fazendo. Gente, isso é um benefício gigante. Acho que a Cláudia... né, que é o conceito de Open Health, né? Isso. E... Pode Fica à falar, vontade, desculpa. fica à vontade. Mas é só complementando o que você está colocando, né? Isso é tão importante que isso, né, nesse novo modelo de atenção às condições crônicas, eu vejo que o foco hoje da saúde em um processo de digitalização é olhar para esse novo momento que nós estamos vivendo, em que se a gente não atuar na base da saúde, onde nascem as doenças e que vão evoluir para um processo de agudização e que vão levar a uma alta complexidade, o sistema de saúde não comporta. Não comporta. Financeiramente e nem assistencialmente. Porque hoje nós temos um pico na pirâmide, né, a base da pirâmide, onde nós temos ali as condições mais básicas de atenção primária, e onde nós temos a parte das condições crônicas, à medida que ela não é tratada, e não é só uma situação de promoção e prevenção, mas também de cuidado mútuo, né, de plano de cuidado, onde o profissional atua e o próprio paciente também atua como um agente ativo no seu cuidado, para que cada vez menos essas pessoas venham ter uma condição aguda que vá subir para um nível de maior complexidade e venha causar um peso no sistema. Porque hoje cerca de 5 a 10% das condições agudas que levam uma alta complexidade podem consumir 80% do recurso financeiro. É muita coisa, né? É muita então, coisa. se você não tiver um planejamento muito bem feito, e aí sim a tecnologia ajuda demais, que é justamente dar esse suporte e essa visão da jornada do paciente, nós não vamos conseguir controlar isso. E aí, financeiramente, vai ficar insustentável. Os cases que têm jornada hoje aplicada, eles conseguem saber quais são os pacientes que estão numa determinada condição de tratamento, um paciente crônico, e tratar o paciente em casa, que é muito mais barato do que levar ele para dentro do hospital. E é melhor para o paciente, né, gente? Pelo amor de Deus. Aí a gente está discutindo o conceito de humanização, né? De cuidar de fato da pessoa. Então, quando você pega, por exemplo, esses cases digitais que nós temos hoje, o NPS da instituição aumentou consideravelmente, mesmo a pessoa fazendo grande parte do processo. A pessoa faz o atendimento dela, a pessoa autopromove o faturamento dela, a pessoa faz uma telemedicina, ela chama o médico, ela faz tudo, mas ela acha que ela está sendo mais bem atendida, porque o acolhimento está melhor, ela está na casa dela, está com mais conforto. E ela está se sentindo mais parte do processo de saúde dela, né? Ela está o empoderamento, é uma palavra tão gasta, né? Eu não gosto de usar essas palavras gastas, mas isso. O que a gente tem discutido é fidelização. Como é que você fideliza o teu cliente, dá uma cesta de serviços disponíveis para ele, né, para que ele se sinta assistido na operação do dia a dia dele. E é isso que a gente está provendo hoje. Perfeito. E como você se sente fidelizado a um serviço de saúde, Jefferson? Quando e aí já vem a minha provocação para você. Eu uso muito, né? Eu uso muito tecnologia para ser atendido, inclusive. Eu me sinto fidelizado quando eu vejo que a instituição está me procurando para fazer um exame preventivo, por exemplo. Eu sou convocado, às vezes, para fazer um exame de sangue, para fazer um teste, etc, etc. Eu me sinto fidelizado quando eu tenho disponibilidade de acessar um serviço de forma automática, sem eu ter que ficar caçando ou ligando para um 0800 e esperar 20, 30 minutos. Eu me sinto fidelizado por N motivos que a cesta de serviços que está disponível para mim me beneficia. Enquanto você tem suas necessidades atendidas. É isso aí. E aí vem uma grande questão que eu coloco muito. Muitos gestores estão preocupados com a satisfação do cliente. É isso aí. Ou paciente, mas não com as suas necessidades. Olha só, muda tudo. E muda completamente. É isso então, aí. tanto a área tecnológica precisa ter esse olhar
E a gestão precisa ter esse olhar também. Claro. Porque muitas vezes o paciente estar satisfeito não indica que ele teve todas as suas necessidades atendidas. Maravilhoso. E Maravilhoso. esse é um grande desafio hoje. E olha como é legal o que você está dizendo. Quando você pega a jornada que nós temos hoje, por exemplo, aplicada, o nosso principal case, que é a Unimed, todos os meses eles avaliam o que eles podem inserir de novo na cesta de serviço do aplicativo do paciente, justamente porque eles estão avaliando a necessidade. Eles estão debatendo com o paciente que está indo lá como é que eu faço um acolhimento melhor. Então, recentemente, por exemplo, eles colocaram o dispositivo de comprar o medicamento online para o paciente receber em casa, que era uma necessidade que o paciente dele dizia que tinha. Tem que ouvir, né, gente? Tem que ouvir o paciente, não tem jeito. E se as conversas de corredor até então foram de que o Hospital do Futuro é balela, é impossível, talvez seja melhor mudar o tom da conversa de bastidor e começar a falar sobre como a estrutura atual do sistema de saúde é insustentável, é balela e é impossível. E com isso a gente fecha o nosso Cartas à Mesa, nosso primeiro bloco, e a gente vai agora para o segundo, que é o Direto do Corredor, com a participação da nossa audiência. Preparados? Preparados. Bom, então vamos lá aqui. Recebi essas mensagens aqui que o time da MV me passou, das dúvidas, das provocações da nossa audiência. Tem uma que é bem comprida aqui, eu vou ler, tá, para vocês. Então, diz Aline Lacerda, que é gerente de enfermagem da Plano Santa Saúde. Hoje temos no mercado de trabalho pessoas de idades e gerações com características muito distintas, extremos culturais e comportamentais, e muitas vezes não há como evitar que essas diferenças se esbarrem e até se tornem conflituosas. Sabemos. Quem já esteve no almoço de família sabe. Nesse contexto, qual o papel e postura do gestor para conseguir contornar esse cenário e consolidar a sua equipe? Posso responder? Pode. Bom, é uma pergunta bem provocativa, né? É lidar com a diversidade. É tratar os diferentes como diferentes. E respeitar cada diferença. E amar cada diferença. E Tão trazer difícil, né? todos eles para estarem juntos. Fazer com que entendam as suas fragilidades e um fortaleça o outro na sua fragilidade. É como, eu digo que liderança é um relacionamento. Né? Não existe liderança sem relacionamento. E o líder, ele tem que ter essa habilidade de saber servir e de entender as necessidades dos seus liderados. Sim. E lidar com essas diferenças é uma habilidade que o líder precisa desenvolver a partir do momento que ele aceita a diversidade e traz essa diversidade para algo positivo, onde um complementa o outro. Muito legal. Nós temos um choque de gerações crônico, né? Porque os pensamentos são muito diferentes hoje da geração mais nova, da geração mais velha um pouco. Né? Acho que a Cláudia colocou muito bem. Tratar os diferentes como diferentes. Liderar é difícil. Eu tenho, por exemplo, eu trabalho com 200 pessoas do meu time. Fácil, né? Cabeças totalmente diferentes. Eu acho que tem que ouvir. Né? Não dá para ser dono da razão, tem que mediar, tem que escutar, tem que moderar, tem que ponderar, tem que ensinar, tem que explicar. Né? Eu brinco às vezes com as minhas pessoas, às vezes o óbvio precisa ser falado. Nossa, precisa. Porque nem sempre as pessoas entendem que é óbvio. É verdade. O que é óbvio pra gente Precisa. não é óbvio pros outros. Né? E aí a comunicação. E aí se comunicar bem, gente. Eu acho que ouvir é uma característica importante para liderar. Né? E conseguir... Assim, é um desafio que nós vamos conviver com ele pro resto da vida. Porque o choque de gerações, ele tá posto, nós não temos como tirar isso. Agora, uma coisa muito interessante que você colocou aí, acho importante abordar, que a liderança, né, tem até um livro sobre a liderança e os desafios das equipes. Um deles é lidar com o conflito. Porque o conflito, ele pode ser positivo. Porque o conflito implica, lógico, você sabendo lidar, né? Lógico. A capacidade de Dentro lidar de um com limite, o ele é conflito e positivo. transformar esse conflito em algo positivo. Porque você pensa diferente de mim, Perfeito? né? E porque nós pensamos diferente, a gente se complementa, É isso aí. não é? É isso aí. Então, assim, às vezes o conflito é positivo, desde que a gente possa trazer desse conflito algo que seja bom, que seja agradável, que seja construtivo, Veja, né? nós divergimos em algumas opiniões aqui, mas eu aprendi muito com você. E então, eu também. É? Junto. Tá Então, acho vendo? que é É por recíproco. isso. Ai, que bonito, É, A gente. gente que está aberto mensagem. para isso, a gente consegue construir um Espero novo. que a gente tenha atendido aí a pergunta De da Aline. Aline.
Sim, né? eu acho que foi bom. Gostei. Eu tô satisfeita. Aline, você tá satisfeita? Espero que você esteja. Se não tiver, manda outra da próxima, que a gente também manda aqui pros nossos próximos convidados. E agora, uma anônima. Esse foi enviado anonimamente. É bucha, né, gente? Vocês já sabem. Não foi o carro da pamonha, né? Vamos lá. A gente falou no começo sobre modelo de remuneração. Os hospitais querem mudar o modelo de remuneração? Vamos lá. Depende. Eu vou passar para... Cláudia é mais especialista que eu nesse tema, mas eu vou provocar inicialmente, que a gente até conversou. Eu diria que os hospitais que têm um nível de maturidade, um nível de tecnologia, um nível de informação e dados consistentes, têm controle, eles querem. Certo. E eles são a minoria. Certo. A maioria que não tem, eu acho que não está nem preparado para essa conversa. Não sei qual a opinião da Cláudia. Não, nós estamos, assim, idênticos em relação a essa opinião, né? Acho que comungo com a mesma visão sua, Jefferson. Realmente é isso que tem acontecido. Os hospitais, eles têm muito receio de mudar o modelo de remuneração, porque o modelo fee-for-service, baseado na produção, né, e no gasto com insumos, ele dá uma certa tranquilidade para o hospital, né? Então, quanto mais ele produz, mais ele ganha, quanto mais ele gasta, mais ele recebe. Mas os outros modelos, principalmente o modelo baseado em valor, ele traz uma responsabilidade maior para o hospital, em que ele tem que comprovar a eficiência, né? E essa eficiência vai ser medida em relação aos desfechos clínicos, ele tem que ter ferramentas para medir. Então, isso traz uma transparência na governança clínica e no processo assistencial, uma necessidade de integração muito grande na assistência de protocolos, de um sistema de informação muito robusto. Então, e implica em um investimento também, claro, né? Implica em um investimento. Mas a satisfação tanto do corpo clínico como de todos os profissionais e principalmente do paciente, ela é consideravelmente maior, né? Então, eu vejo que, pensando em hospital do futuro, esse modelo baseado em valor, ele é a tendência de mercado, ele vai se consolidar cada vez mais e os hospitais têm que se adequar, porque aqueles que não se adequarem vão acabar ficando para trás e não vão conseguir sobreviver. Mas eles vão ter que se estruturar muito a nível de informação, a nível de tecnologia, a nível de processo e a nível de capacitação de time. Que chega nessa nova era que nós estamos já prevendo, né, que já é a era 5.0. E aí, com certeza, a inovação, as tecnologias, elas entram com um poder maior, né? Inclusive nos processos de gestão e decisórios também. Então, é muito difícil essas organizações pequenas, né, continuarem sobrevivendo no mercado onde a tecnologia vai dominar. Nossa, então se eu for fazer o resumo da nossa ópera aqui, que a gente cantou, que vocês cantaram tão lindamente hoje nesse nosso papo, eu diria que o principal ponto que a gente tem que pegar é melhorar a gestão. Porque a gente profissionalizando a gestão, que é um trabalho que não é simples, porque foi o que você falou, Cláudia, requer um repertório que não é todo mundo que tem. Então, tem que trabalhar no desenvolvimento de pessoas, no desenvolvimento da gestão, para que a gente consiga fazer todas essas transformações que podem até ser comentadas nos corredores, que são impossíveis, mas são necessárias e possíveis com uma gestão mais eficiente. Perfeito. É isso? Perfeito. Fechamos? É isso, eu só queria complementar uma coisinha. Por favor. Que um hospital também é feito de gente. Gente liderando esquecer. gente. Então, mesmo o Hospital do Futuro é um hospital de gente, né? E que a gente nunca esqueça a humanização, o acolhimento, o carinho, o sorriso, o olhar, porque isso será de grande valor, é de grande valor, mas será cada vez mais de grande valor e um valor inestimável, né? E que a gente possa primar por isso. Perfeito. Palavras finais também, Jefferson, agora que a gente está se encaminhando para o fim? Acho que a gente tem que capacitar muito as pessoas, tem que cuidar de muita gente, né? A maioria dos hospitais aí tem 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 funcionários.
É um desafio liderar e capacitar essa turma toda, humanizar essa turma toda, porque eles também têm o desafio do dia a dia, de vida pessoal, todos Lógico. nós temos. Não somos Mas máquinas. eu entendo que se eles entenderem que a tecnologia vai apoiar isso, né, nesse ponto com eles, eu acho que eles vão dar grande salto, mas precisa criar essa maturidade, precisa capacitar muitas pessoas, precisa ter muito processo. Falta muito processo nas instituições, falta muita gente capacitada, falta interação, né, falta apresentação, falta falar o óbvio. Às vezes não se fala o óbvio, infelizmente. E por mais que a gente diga que é desafiador, né, a questão da humanização, nós vimos essa semana lá a China lançando um hospital com 3 mil robôs para atender pessoas. Temos que tomar cuidado, né? Por isso a Nós minha não fala, sabemos né? o que pode acontecer com Não, isso. gente, pelo amor de Deus. E a questão, assim, que fechando tudo que você colocou aí, que eu achei fantástico, Jefferson, é que o gestor, ele é o responsável por criar uma cultura organizacional integrada e colaborativa. Perfeito. E esse é um grande desafio para os gestores. Então, que todos os gestores possam, assim, né, estar capacitados, empenhados numa cultura organizacional que seja integrada, onde os colaboradores buscam o melhor em prol do paciente. Perfeito. Muito bom. Gente, muitíssimo obrigada por esse Bastidores da Saúde. E você que está acompanhando a gente, fica ligado que o próximo episódio é sobre interoperabilidade. Também um assunto que, antiquíssimo na saúde e a gente não consegue andar muito aí com coisas muito básicas. Então vamos saber o que está sendo falado aí nos bastidores sobre isso. Cláudia, Jefferson, mais uma vez, muito obrigada. E você, obrigado por estar com a gente aqui até agora. A gente se vê no próximo Bastidores da Saúde. Obrigado. Obrigada. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.